Salmo 65. Gratidão pelas colheitas. É justo, ó Deus, que o povo te louve do monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoa. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no seu templo. Nós confiaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria, de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas, há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje, ele me traz um sentimento de força. E existem vários versículos aqui que me chamaram a atenção. E eu gostaria também que vocês colocassem aqui se teve alguma frase, alguma palavra que te tocou mais. Qual foi o sentimento que te trouxe após essa leitura? Enquanto vocês escrevem aí, eu quero dar boas-vindas aqui para Maria Inês, de Florianópolis. Dudu Coimbra, escreve aqui para mim de onde você está assistindo. Gabizinha, tava com saudade de você, viu, amada? Lorena, também, se você puder escrever de onde você está participando. Eu vou iniciar a reflexão aqui com base no versículo 3. Pois tu respondes às orações. Existe alguém aqui que hoje orou ou pediu alguma coisa muito especial para Deus? Se você é essa pessoa, diz sim aqui nos comentários. Não precisa dizer o que foi, só fala se essa pessoa está aqui.
Vou te chamar depois no WhatsApp, viu, Gabi? A Gabriele é minha comadre, é uma mulher de muita fé. É uma mulher que eu admiro muito pela força, pela garra, pela perseverança, pela mãe que ela tem se tornado, pela esposa. Amiga, seja qual for o desafio que você está passando, e você já passou por muitos, eu tenho certeza que é só mais um para te fazer crescer mais ainda, porque você já é uma mulher extraordinária. Então confia. Confia que hoje nesse salmo você terá as suas respostas. O William também partilhou que sim. E no versículo 4, o salmista continua: as nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Eu havia escrito aqui, no ano passado, quando eu fiz essa leitura pela primeira vez, que essa parte onde diz que as nossas faltas, elas nos deixam derrotados, aí agora é palavras minhas, tá? Nos deixam derrotados até o momento que reconhecemos quem nós somos. Porque antes de você se conhecer de verdade, antes de você saber para que você veio para esse mundo, todas as vezes que você comete uma falta, todas as vezes que você faz algo que não gostaria de fazer, mas acabou fazendo, você acaba se culpando, você acaba se sentindo incapaz. E o pior, começa a fazer mais um monte de coisa para suprir essa falta, para menorizar essa dor. Então, o que eu digo para vocês é, independente do que você faça ou que você deixe de fazer, Deus te ama como o Pai mais amoroso, incondicionalmente. E Ele te conhece mais do que você conhece a si mesmo. Então, por isso é muito importante você compreender como que você funciona, por que você age com determinadas atitudes, por que você reage a determinadas situações. A partir do momento que você conseguir identificar isso em você, Deus, que já sabe de tudo isso, não precisa nem você dizer, Ele já sabe. Mas a partir do momento que você reconhece, que você assume as tuas limitações e consegue olhar nos teus olhos, cara a cara, e se aceitar, Ele começa a fazer milagres, Ele começa a realizar o extraordinário na tua vida. Porque o ordinário é você quem faz, sou eu quem faço, cada um faz a sua parte. Mas precisa de um agir teu, um passo teu, para que o milagre aconteça. Então, seja qual for o desafio que você está passando, toma uma decisão, porque a inércia é o maior desserviço à obra de Deus. Então não fica parado, que até ficar parado é uma decisão, por escolha ou por omissão. Elias, seja bem-vindo, Elias. Eu achei que era o meu primo, mas eu acho que não é o meu primo, é o esposo da Regina. Só confirma pra mim se é você mesmo. Yudi Nakamura. Yudi, fala pra mim de onde que você tá assistindo. Versículo 6, o Walter partilhou aqui que tu nos respondes com prodígios, segundo a justiça, Deus Salvador nosso. Tu nos respondes. E Ele responde mesmo, Walter. Com certeza, Ele responde. Mas você precisa abrir a sua boca e falar. Se abre com Deus, fala com Ele. Ele é teu amigo mais íntimo.
Ele é o que sabe tudo sobre você. Não adianta você querer esconder nada dele. Mas ele quer ter essa intimidade, essa relação de amizade contigo. Então, assim como você às vezes procura um amigo, a esposa, um parente para desabafar, Deus quer ser o primeiro a receber a tua partilha. Porque Ele quer se aproximar de ti. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Nós estamos meditando sobre o Salmo 65. Se você está aqui pela primeira vez, não me lembro de ter visto você aqui outras vezes, mas eu faço essa leitura todas as noites às 22h30. E eu estou também com um canal no YouTube, Ela Só Quer Paz. Você pode procurar com esse título ou com meu nome, Caroline Maus, que tem os 30 primeiros salmos que foram lidos desde o dia 1º de janeiro até o dia 30 de janeiro, lá no YouTube, gravadinho para você, tá bom? Lá no versículo 5, o salmista diz: como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no seu templo. Eu acredito que aqui todos já ouviram essa frase. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E eu gosto de complementar assim: e menos ainda os que aceitam o chamado. E aí, sabe o que acontece com essas pessoas que não aceitam o chamado? Elas ficam andando em círculo a vida toda. Às vezes passa a vida inteira andando em círculo e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ela está fugindo do chamado. Porque ela está dizendo não à missão. Porque ela não quer aceitar o papel que Deus colocou na vida dela. Seja como esposa, como esposo, como amiga, como profissional, como filho, como irmão, como irmã. Se Deus te chamou, e Ele chama todos nós somos chamados. Só que tem aqueles que Ele coloca o dedinho assim e fala assim: é esse aqui. Às vezes dentro de uma família inteira. Vocês podem observar, dentro de uma família inteira ou dentro de uma empresa, tem várias pessoas ali naquele círculo. E sempre vai ter um que vai se destacar para alguma coisa. Ou para ser a luz, para ser o esteio da família, ou para ser a ovelha negra. Sempre vai ter aquele que foi assim retirado. Parece que tem pessoas que falam assim: nossa, fulano parece que nem nasceu dessa família, porque é totalmente pá virada, todo diferentão, não tem nada a ver. Mas o que acontece? Deus escolhe essas pessoinhas para trazer mais próximo dele, para viverem no seu templo. Só que viver no templo de Deus não é só chegar lá, abrir a porta e entrar. Existe todo um processo, toda a caminhada. A partir do momento que você foi chamado, que você foi escolhida, o fato de você ter sido escolhido ou escolhida não quer dizer que você aceitou a missão, porque Deus não nos impõe. O nosso Deus, esse Deus que eu falo, esse Deus que eu amo, esse Deus Pai, Ele não é um Deus opressor. Ele não é um Deus que castiga. Ele não é um Deus que obriga você a nada. Porém, o que Ele escolheu para a tua vida, o que Ele determinou para você lá no ventre da tua mãe, não vai mudar. Então você precisa ter consciência desse chamado, dessa escolha. Para que Deus está te chamando hoje? Para quê? Nesse desafio que você está enfrentando, Gabi, William, que partilharam aqui, que hoje teriam respostas de oração. Eu estou com uma convidada especialíssima aqui comigo e estou muito honrada da presença dessa pessoa aqui, e eu espero do fundo do coração que Deus esteja falando com cada um aqui. Então, Deus escolhe essas pessoas para viver mais próximo do templo dele. Só que existe esse processo de transformação, essa jornada, essa caminhada.
porque Deus dá a graça, mas não é de graça. Porque se fosse de graça, seria muito fácil, né? E eu acredito que aí ninguém ia topar o desafio mesmo, porque tudo que está muito disponível ali, às vezes a gente não dá valor. A começar do ar que a gente respira, né? Muitas pessoas passaram a agradecer pelo ar que respira depois que veio a pandemia e percebeu que podia faltar o ar. E sem esse suspiro, esse sopro, não existe vida. Sônia, abençoada seja, bem-vinda, Crislaine, gratidão por ter vocês aqui. Eu acredito que hoje está sendo inédito, pleno domingo, ter tanta gente aqui comigo. Às vezes eu me sinto tão sozinha, gente. Vocês precisam estar aqui mais vezes, caminhando junto, perseverando, porque esse hábito da escuta, esse hábito da meditação, ele faz muito bem, não só para a mente, mas para o coração. Lembra sempre da tríade, mente, corpo e espírito. Os três têm que andar juntinho assim, ó, igual trigêmeos. Nem só um, nem só o outro, ou um com o outro, não. São os três, em equilíbrio, em harmonia, em comunhão. Então, lá no versículo 6, o salmista fala mais uma vez: Tu nos respondes. E Deus nos responde. Quando nós nos colocamos de fato à escuta, Ele nos responde. Mas o que acontece na maioria das vezes no nosso dia? A nossa cabeça está num ritmo tão adaptado ao nosso mundo, que é tão agitado, que nos exige cada vez mais resultado. E por muitas vezes nós somos julgados, somos medidos pela nossa capacidade de entrega. Na lógica de Deus não é nada disso. Nada disso. Ele nos dá a vitória e faz coisas maravilhosas para nos salvar. Embora que essas coisas maravilhosas, num primeiro momento, pareçam um filme de terror, mas lá na frente, quando você passar pelo desafio, conforme ele for te moldando, você vai perceber quantas maravilhas ele fez só para te salvar. E no versículo 7 ele diz: Com o teu poder puseste as montanhas no lugar. Olha o quanto que esse Deus é poderoso. Salmo 65, Sônia. Salmo 65. Olha o quanto esse Deus é poderoso. Um Deus capaz de mover montanhas. E assim ele mostra a força dele, que é poderosa. Ele acalma o rugido dos mares e o barulho das ondas. Por causa das grandes coisas que ele tem feito, o mundo está cheio de espanto. Tem muita gente espantada, assustada com a revolução que Deus tem feito nesse mundo. E acredito que em especial no nosso país, tem muitas pessoas levando a palavra de Deus aos quatro cantos desse mundo. E de uma maneira totalmente inusitada. Mas espantem-se. Espantem-se sim. Porque esse é o nosso Deus. Um Deus que se transforma, um Deus que se renova o tempo todo para nos salvar. E lá no versículo 10, eu achei bem complexo assim entre o versículo 10 e o versículo 11. Eu destaquei aqui, mas acabei não escrevendo nada assim sobre. Eu vou reler para a gente sentir junto aqui. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste.
Me veio um insight aqui agora sobre esse trecho específico do versículo 10. Fazendo chover, mostra o teu cuidado pela terra. Quem é essa terra aqui para mim? Que Jesus diz para mim que essa terra sou eu. Eu sou essa terra. Eu sou esse solo fértil. E Ele cuida de mim. Ele enche os rios de água. E assim essa terra vai produzir alimentos. Então, para que o Senhor faz o chamado? Para que Ele escolhe as pessoas? E para cada um, Ele entrega uma missão. Para que você, terrinha, vou chamar vocês de terra agora, tá? Se coloquem como terra, e trazendo uma alusão aqui para o Salmo. Para que você, terra, dê bons frutos. E a tua identidade está lá na base. Lembra que eu falei lá no início, no versículo 4, que nós só nos sentimos derrotados e fracassados com os nossos erros, com os nossos pecados, quando nós não sabemos quem nós somos. E o pior, quando nós não reconhecemos filhos de quem nós somos. Aí nós nos deixamos abalar pela crítica, pelos julgamentos, pela opinião do outro. Então o que Jesus me diz aqui através desse versículo é: Carol, cuida da terra. O teu solo tem que ser fértil, porque toda semente que eu plantar aí no teu solo, ela tem que germinar e dar bons frutos. Mas se você não cuidar da terra, a semente não vai germinar. Muito menos nascer uma árvore e dar bons frutos. E ele continua no versículo 11: regas com muita chuva as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. E o que Jesus me diz aqui no versículo, através do versículo 11? Se eu sei que eu sou essa terra, e que eu preciso ser um solo fértil, e que Jesus, de vez em quando, ele vai mandar uma chuvinha, mas às vezes ele vai mandar umas tempestades de água na sua vida. Para que ele faz isso? Muitas vezes para amolecer o teu coração. Quando ele fala que ficam as terras aradas, ficam amolecidas pela água. Quantas vezes Jesus já quebrou, trincou teu coração no meio, de tanta dor, por algum desafio que você precisou passar, e depois ele veio abundantemente, transformando todos esses caquinhos quebrados em um vaso novo, em algo novo, porque só ele pode fazer, desfazer, transformar, destruir para construir. E lá no versículo 12, aliás, só finalizando o versículo 11, com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Então, para mim, o que Jesus me diz, que são essas chuvas, essas tempestades que vêm, desafios, de pessoas, às vezes, que são os nossos irmãozinhos difíceis, né? Da gente se relacionar, da gente conviver. Jesus vem permitindo tudo isso para que depois a minha plantação cresça, para que eu seja e continue de fato sendo esse solo fértil e produza várias árvores com raízes fortes e com frutos abundantes. E no versículo 12, ele continua: como é grande a colheita que vem da tua bondade. Às vezes a tempestade é muito forte. Às vezes a tempestade demora a passar. Mas quando o Senhor amaciou bem a tua terrinha, a terrinha do teu coração,
e colocou sementes maravilhosas nesse solo fértil, ele faz transbordar os frutos dessa árvore. E aí você tem essa colheita abundante, que são, de fato, os resultados que brotam da tua vida. Mas para que essa terra, esse solo continue sendo fértil, não basta que Deus mande água. Você precisa cuidar dessa terra, arar de vez em quando, colocar ali uma vitaminazinha. E essa vitamina pode ser a oração. Existem várias formas de arar essa terra. E a reflexão que eu quero deixar para você é: como você tem cuidado desse solo que é o teu coração? Como que você tem alimentado essa terra para que ela continue sendo fértil? E para que depois o Senhor venha e faça com que a árvore que nasceu dessa terra que você cuidou dê bons frutos.